Oi, Nadi, bem-vinda. Boa noite. Oi, Letícia. Bem-vindos. Vamos esperar aí as pessoas irem chegando. Entrei um pouquinho atrasada. Vamos mandando aviãozinho aí para convidar as pessoas. Oi, Márcia, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Oi, Rosali. Vamos mandando aviãozinho aí, gente, então, pra gente convidar mais pessoas. Vamos falar sobre relacionamento, né, que vocês me pediram de novo. Hoje eu vou responder as perguntas aqui que vocês mandaram nas caixinhas. E se tiverem mais perguntas, mandem aqui também. Oi, Darie, bem-vinda. Bem-vindos, Fran, Juliana. Que bom que vocês estão aqui. Vamos de novo falar de relacionamento então, né? Vocês viram o último vídeo que eu postei no final de semana do relacionamento lá da série, né? Que eu tô fazendo de relacionamento feliz e saudável. Eu falei sobre a diferença entre zelar e cuidar, né? E eu quero explicar mais sobre isso porque várias pessoas me perguntaram sobre a questão da diferença, porque realmente é uma linha bem tênue entre o zelar e o cuidar, e a gente tem que ter esse olhar para isso. Nós temos que ter cuidado, né, sobre essa situação, para que a gente não se perca e se embole na questão dos papéis, tá? Então eu vou começar falando isso. Teve até uma pergunta assim: quem ama, cuida? Sim, quem ama, cuida da relação, tá? A gente precisa cuidar da relação. Oi, Bruna, que bom que você tá aqui. Andressa, bem-vinda. Josi. Então, quem ama, cuida? Cuida, mas da relação, tá? A gente não cuida do parceiro, a gente precisa cuidar disso, porque assim, vamos pensar, cuidado, gente, exige que você faça algo por alguém, que você faça, que você cuide de quem não consegue se cuidar sozinho, por qualquer razão que seja. Então, uma criança, alguém que tá doente, enfim, alguém que tem alguma fragilidade, alguma limitação, enfim. Então a gente cuida desta pessoa, porque a gente faz coisas por essa pessoa que ela não consegue fazer sozinha, tá? E esse é o problema no relacionamento. Quando eu começo a cuidar do meu parceiro, eu estou com a informação inconsciente de que tem algo ali que ele não consegue fazer sozinho. Se ele não consegue fazer sozinho e eu preciso fazer por ele, significa que eu sou superior a ele. Então, é nesse momento em que o que deve ser igual, no mesmo nível hierárquico num casal, a gente sobe, tá? Quem tá cuidando se coloca como superior. E aí, gente, isso desnivela, isso torna a relação disfuncional. Então, como que a gente percebe isso? Vamos pensar numa criança. Uma criança precisa de cuidados. Por quê? Porque ela não tem
noção do todo, ela não tem noção da realidade toda, ela não sabe se cuidar sozinha, tem muitas coisas que ela não sabe fazer por ela, né? Então o que a gente faz? A gente ajuda essa criança em alguma coisa, a gente lembra ela de alguma coisa, sabe a mãe que fala, olha, leva o casaco porque vai chover, leva o casaco porque vai esfriar, leva... Isso é um cuidado. Por quê? Porque naquele momento a mãe entende que aquela criança não se atentaria a isso, tá? A criança simplesmente ia sem se responsabilizar sobre isso. E a mãe quer cuidar, a mãe não quer que o filho fique doente, então ela vai lá e fala, leve o casaco. Só que aí a gente percebe isso nas relações conjugais. Aí a gente percebe a esposa falando pro esposo, olha, tá frio, põe um casaco. É um cuidado? Nesse momento você, sem perceber, de forma bem consciente e não maldosa, tá? Porque sim, eu entendo que você quer bem, mas você deu uma ordem para ele. Você colocou ele como se ele não fosse capaz de se autorregular e de sentir a temperatura, se está frio ou se não está. Então, isso é prejudicial. E aí a gente vai pensando, e eu quero que vocês vão pensando aí, em todos os outros momentos em que vocês já se perceberam fazendo isso, dizendo o que o outro parceiro deve fazer, como sendo um cuidado. E nessa questão do cuidado, gente, existe um pontinho ali escondido que é o controle. Então, quem muito quer cuidar do parceiro, na verdade, quer muito controlar esse parceiro. Por isso que a gente vai zelar pelo parceiro e cuidar da relação, tá? Não vamos cuidar desse parceiro, porque se eu me percebo cuidando, na verdade eu tô controlando. E aí você tem que se perguntar, eu tô controlando o quê? O jeito dele fazer, eu tô controlando porque eu acho que deve ser assim, porque eu acho que tá frio e ele tem que colocar um casaco ou outra roupa, ou enfim, tá? Então, é realmente bem tênue essa linha. O que é o zelar? Né? Até hoje um paciente veio com essa... que ele assistiu o vídeo e tava em dúvida. Ah, mas daí eu não tenho que fazer nada pra minha parceira? É lógico que você tem que fazer. Você vai agradar, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou a primeira a acordar lá em casa. E aí, eu desço pra arrumar o café, eu corto a minha fruta e eu já corto a fruta, faço a salada de frutas para o meu marido e para os meus filhos. Isso é zelar por eles, tá? Meu marido sabe fazer, tá? Então, para os meus filhos eu vou fazer como um cuidado. Por quê? Porque eles não vão ainda cortar todas as frutas, enfim. Mas pro meu marido é um zelo, entende? É um agrado. Mas eu sei que ele tem condições de cortar a própria fruta. Entendem a diferença? Que o zelar é você querer bem o outro, sim, é você se preocupar com a saúde do seu parceiro, é você agradar ele, mas é você entender que ele é adulto o suficiente para tomar as decisões, para fazer as escolhas e para ele, em primeiro lugar, cuidar da sua saúde. Porque eu vejo muito isso, e aí a gente falou numa live sobre essa questão do controle, né, das mulheres que acabam assumindo o papel de mãe na relação, de assim, mas se eu não falar, ele não vai fazer. Se eu não marcar o médico, ele não marca. Você está sendo mãe do seu parceiro quando você marca médico para ele. E eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Quem sabe vocês até já fizeram. Ai, Débora, mas eu não posso fazer isso? Se ele te pedir como um favor, do tipo, olha, amor, não tô conseguindo ligar, não tô conseguindo marcar a consulta lá com fulano. Será que você pode tentar? Ok, claro que eu posso. Vou te fazer esse favor. E isso é ótimo, gente. Isso é saudável num relacionamento. Agora, eu vejo pessoas que fazem assim, olha, amor, marquei cardiologista pra você dia tal.
Ah, é porque eu tô cuidando da saúde dele. Tá cuidando, mas tá disfuncionando a tua relação, porque nesse momento você entrou no lugar de mãe de novo, tá? Então, é a pessoa que tem que se responsabilizar por ela, tá? É a pessoa que tem que assumir o risco e tem que assumir as suas responsabilidades. Então, se você é adulto e você tá vendo que você não tá bem, você marca. Ou você pergunta pra sua esposa ou pro seu esposo e fala: olha, não tô me sentindo bem. Você conhece algum médico assim? Você já ouviu falar? O que você acha? Né? Alguém já te indicou? Beleza, vou procurar o telefone. Ou você consegue o telefone fácil? Consigo. Beleza, tá? Outra coisa que eu vejo isso é marcar cabelo, tá? Corte de cabelo pro homem. Mesma coisa, tá fazendo a função de mãe, tá? Você ir lá e comprar roupas para o seu parceiro. Eu tô falando muito isso, gente, em relação da mulher para o homem, porque é onde mais acontece isso, tá? Nesses exemplos que eu tô dando, que tem muito a ver com a questão do controle materno aí. Então a mulher vai lá e ela vai na loja, ela escolhe a roupa, ela compra, beleza. Ah, eu vou dar um presente? Ok, vou fazer isso, tá? Agora, toda vez que o meu marido precisar de uma roupa, eu vou ter que ir lá comprar? No máximo que eu posso fazer é pedir pra loja, olha, separa aí umas roupas e eu vou levar pra casa e ele vai provar e ele vai escolher. Se não, gente, você está escolhendo pelo seu marido. Como é que você escolhe por alguém que é tão adulto quanto você? Ou que pelo menos deveria ser, né? Adulto como você. E aí entra essa outra questão de que, se você faz isso, é porque isso alimenta um padrão dentro de você de estar no controle, de querer o outro sob o seu controle. Só que depois você vai reclamar e vai falar: é porque eu tenho 3 filhos lá em casa. Tem mesmo. E você faz questão de alimentar esse padrão do seu marido. E aí, gente, começa a desembocar em um monte de coisa, tá? Por quê? Porque tem a alteração de hierarquia. Um se torna pai e mãe do outro. E aí a gente já falou, vai ferrar principalmente com a sexualidade desse casal, tá? Porque quando um entra na função, no papel materno ou paterno, sexo é o primeiro que tá fora do jogo, porque em relação de filho e mãe não existe sexo, tá? Isso é automático do nosso inconsciente, ele vai cortar, tá bom? Aí a mulher vai ter diminuição da libido, o homem também, enfim, vai abrir espaço para uma traição, né? Por quê? Porque eu já não tenho mais esse papel de mulher em casa, eu tenho alguém que está fazendo a função materna. Então, olha o quanto de disfunção isso acarreta, tá? E a gente precisa estar atento. Então, vamos zelar pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, com certeza, tá? Se perceba aí no que é que vocês estão fazendo isso, porque, gente, é muito comum, tá? É comum por quê? Porque nós viemos de uma geração machista, patriarcal, em que o homem estava fora e a mulher cuidava da casa, dos filhos e do marido, tá? Porque esse homem chegava em casa do trabalho, a mulher que servia ele, né? Ele simplesmente sentava ali na ponta da mesa, a mulher servia, a mulher que ia lá e separava a roupa. Tudo isso, gente, é função materna. Então todos vocês que estão aí na live receberam, vocês carregam essa informação no inconsciente de vocês. Isso não é uma escolha, tá? As informações que a gente carrega no nosso inconsciente não são nossa escolha, mas o que a gente faz com essa informação é 100% responsabilidade nossa, é 100% escolha. E as lives são justamente para isso, para que a gente comece a ampliar
a nossa consciência, para que a gente comece a perceber quais são as informações que a gente carrega, para que a gente possa mudar isso, para que a gente possa transformar elas, para que a gente possa modificar, encerrar ali, né, a repetição disso, tá? Então todos nós carregamos. E da mesma forma que a mulher carrega isso de fazer, o homem carrega a expectativa, a posição de ficar ali esperando que a esposa faça essas coisas. Então eu escuto muito, né? Quando a gente entra numa terapia de casal e isso começa a ser ajustado, e aí o cara fala assim: porra, doutora, ela não tá mais fazendo as coisas pra mim. Acho que ela não gosta mais, não sei, ela não me cuida. É isso mesmo, ela não tá aí pra te cuidar. Vocês têm que se cuidar, vocês são dois adultos, vocês se cuidam, vocês se preservam e vocês cuidam da relação, tá? Andy, que bom que você tá aqui. Que bom que você gosta das dicas. Débora, eu era assim em todos os meus relacionamentos, fazia tudo, nunca deram. Falar agora, nunca deram, fazia tudo, tá? Quando for entrar num outro, vou fazer tudo diferente. Obrigada pelas dicas. Que bom que você se percebe, fazia tudo. Numa relação onde alguém faz tudo, o outro vai sair. Tá? Não vai suportar ficar ali, porque gera muito peso, gera dívida. Tá? Eu tô aqui fazendo, eu sufoco a outra pessoa de tanto que eu faço e essa pessoa ela vai sair da relação. De um jeito ou de outro ela vai sair, tá? Vai sair porque vai romper a relação, vai sair numa traição, ela vai sair. Porque precisa tomar um ar. E quando o marido pede para fazer tudo isso e a gente se sente sobrecarregada, então, entra nesse funcionamento, nessa dinâmica que a gente carrega de que a mulher faz e o homem recebe. Tomar consciência e você começar a falar que, olha, a partir de agora, eu não vou mais fazer isso, mas não é porque eu deixei de te amar e não é porque eu não quero o seu bem-estar. É porque isso está me sobrecarregando e porque agora eu percebi que eu estou num papel que não é meu. Eu estou num papel materno. E eu não devo estar nesse papel. Então você fala isso que você sente e você começa a colocar limites, tá? Por quê? Porque lógico, né, gente? É você que tá aqui vendo a live, às vezes uma pessoa que tá fazendo a terapia, né? Não é o casal. O outro não é obrigado a tomar a mesma consciência que você, a ter as mesmas percepções e entrar na mudança. Então você vai ter que ir pontuando. Olha, a gente fazia assim, mas agora eu aprendi tal coisa, agora eu percebi tal coisa e eu preciso mudar isso. Isso vai mudar, vai melhorar pra mim, vai melhorar a nossa relação, mesmo que pra você inicialmente gere um desconforto, tá? Então você fala sobre isso. E sim, as pessoas vão solicitar, tá? E você vai ouvir esse discurso de que você tá deixando de cuidar. Mas cada vez você pontua e fala, não, eu não deixo de cuidar, tá? Eu posso te ajudar naquilo que você precisar, mas a partir de hoje eu me retiro desse lugar de fazer por você, de antecipar a sua necessidade. A gente faz isso com a criança, a gente antecipa a necessidade da criança, a gente antecipa o desejo dessa criança, né? A gente vai lá e vê o que ela tá precisando e já compra, e já resolve. E não podemos fazer isso na relação. Eu até comida no prato colocava. Então, Eliane, puxa vida, é pesado, né? Porque realmente é papel de filho. Meus pais são assim hoje. Meu pai não sabe ir no açougue. Ou a gente acha que ele não sabe porque sempre temos a iniciativa de fazer. Eu tenho certeza que ele não morreria de fome caso não estivesse ninguém ali e ele precisasse ir, né? Vai chegar um momento em que a pessoa ela vai ter que acessar a força dela e vai fazer. E aí entra esse outro ponto negativo que é a pessoa entender que ela não é capaz de algumas coisas, sendo que ela é, né? Se coloca muito como frágil ou como vítima.
Enfim, então sim, nós somos adultos, tá? E nós precisamos acionar o nosso ego adulto todos os dias, tá? Então presta atenção aí, o que você vai fazer, tá? Pra zelar. Eu tenho um casal que eu atendi ontem, e aí a gente falando sobre a questão do zelo, o que é o zelo dele para com ela? Ele não toma café, mas ele acorda todos os dias e faz o café para ela. Isso é zelo, gente. Isso é carinho. Ele faz isso há 20 anos e ele não toma um gole de café. Isso é legal, entende? O quanto isso é saudável para a relação, o quanto essa mulher, quando acorda, se sente aconchegada, ela se sente amada nessa situação. Isso é zelar, tá? Então, pensem aí como é que na relação de vocês isso está acontecendo, onde é que vocês devem colocar limite e onde é que vocês podem zelar, tá? Nos homens, aparece assim, na questão de, às vezes, de pagar conta, às vezes na questão de cuidar do carro, né, da esposa, sei lá, abastecer. Aí você tem que olhar para o que é zelo, o que é que tá fazendo por você, tá? Porque realmente tem mulheres que falam, meu Deus, eu nem lembro que eu tenho que abastecer o carro. Ou seja, isso é um zelo? Você tá vendo que isso está sendo feito como um zelo? Ou a pessoa tá te tirando o espaço de você se responsabilizar por isso, tá? E tudo, gente, são questão de acordos, né? Como eu sempre falo, conversa, conversa e conversa. Vamos estabelecer acordos entre o casal. O que é bom para nós dois? O que a gente entende? Vamos analisar, o que cada um faz, tá? Isso tá no nível do zelo ou está no nível do cuidado? E vamos ressignificar, vamos reestruturar isso, tá? E vamos cuidar da relação, gente. Cuidar da relação é o respeito, é a lealdade, é a boa comunicação, é não fazer aquilo que não foi combinado, né? Que a gente já falou aí na live da traição, que traição é tudo aquilo que sai fora do que foi combinado. Isso é cuidar da relação. É você se perceber, é você perceber como tá o seu parceiro, é você trazer para a conversa, olha, não tô me sentindo bem em tal coisa, olha, acho que a gente poderia mudar nisso. E isso é cuidar da relação, tá? É você estar o tempo todo atento, né? É você buscar admirar teu parceiro, as qualidades, o que tem de bom. Isso é cuidar da relação, tá? Vou ficar de olho no tempo. Oi para quem tá entrando, bem-vindos. Estamos falando de relacionamento. Outra pergunta. Gente, vocês têm mais alguma dúvida antes de eu ir para outra pergunta sobre a questão do cuidar e do zelar? Estão pensando? Querem colocar algum? Eu fazia muitas coisas. Escolhia roupa para usar quando íamos sair, levava a toalha no banheiro, porque toda vez ele fechava no quarto, comprava as roupas porque ele falava que não precisava de roupas e sapatos. Então, aí entra a questão, né? Você escolhia as roupas quando ele ia sair. Talvez porque você queria que ele usasse determinada roupa, sei lá, porque você achava feio, ou você não queria passar vergonha junto com ele, né? Enfim. Aí entra a questão da conversa, gente, tá? Vamos conversar, ok. Vamos sair? Que roupa? Tudo bem, o marido ou a esposa perguntar, você acha que essa roupa tá legal? Beleza. Só que daí, gente, tem um outro ponto de que tem pessoas que ficam dependentes da aprovação da pessoa sobre a roupa. E, sinceramente, olha, de tudo que eu já atendi, eu acho bem difícil alguém sair assim, vestido de palhaço, tá? Nunca vi. Então, o que acontece? É o nosso gosto. É que a gente acha que deveria estar com uma roupa diferente, mas se a pessoa está se sentindo bem com aquela roupa, eu preciso me sentir bem com o bem-estar que a outra pessoa está sentindo. E não com a questão da roupa. Aí eu tô presa onde? Aqui, ó, só o que eu consigo enxergar. Eu não tô vendo que meu parceiro tá bem com aquela camisa xadrez. Eu tô vendo que eu não tô gostando da camisa xadrez. Entende a diferença? Quando a gente
Precisa trabalhar o aceitar o jeito do outro. Isso não significa que você não possa dar uma opinião e falar, olha, meu bem, não tá combinando muito essa calça listrada com a camisa xadrez, tá? Talvez se você mudasse, beleza. Mas entendem isso numa conversa legal e não numa crítica. Porque logo vem, meu Deus, tá ridículo isso, hein? Você não tem ideia mesmo que isso não combina? Pronto, já estragou a noite, né? Então a gente tem que prestar atenção nas nossas necessidades internas. O que aquilo ali diz sobre mim? Se eu tô incomodada com a roupa do meu parceiro, o que isso tá dizendo sobre mim, tá? Onde que eu tô querendo me colocar que não é o meu lugar, né? E a questão que você falou que você comprava as roupas porque ele dizia que não precisava. Ok, eu acho que talvez você poderia dar pra ele roupas, então, nas datas, né? Já que você tava achando que ele tava precisando. E se ele não precisa? Ok, a gente tem que aprender a respeitar, sabe? Eu sei o quanto isso é difícil, gente. Eu vivencio isso também, né? Tudo que eu falo aqui pra vocês, eu vivencio e já há muito tempo, né, de casada. Realmente, você tem que se trabalhar o tempo inteiro, porque quando você vê, você já tá ali tendo algum comportamento que você tem que falar, opa, pera, não é bem assim, o que eu tenho que rever aqui? Então é o tempo todo, né? A gente se policiando, a gente se percebendo o outro. Mas é assim que a relação vai ficando leve. No começo, gente, é difícil, né? Num começo de um processo de terapia de casal ou de um processo aí que você tá começando a olhar pra tua relação, é trabalhoso, é difícil, você tem que ficar o tempo inteiro fazendo, sabe? Alguma coisa ali pra você se perceber. Mas depois, essas percepções elas vão se tornando leves e a tua relação vai ficando leve. Nossa, você deixa de carregar um monte de coisa que não é sua. Isso é muito bom. Como manter uma rotina como um zelo? Se eu faço café todos os dias e isso não se tornar rotina, mas algo especial. A questão do zelo e do cuidado na questão aí do café, Andy, é que assim, se você por algum dia, você tiver que sair antes, se você não puder fazer o café, isso não vai gerar um mal-estar, entendeu? Não vai ter uma cobrança, não vai ter uma reclamação que você não fez. Então, quando gera cobrança, quando gera reclamação, é porque não é zelo, é cuidado, tá? Outra pessoa tá entendendo que você tem a obrigação de cuidar. Então, se for dessa forma, se pro teu parceiro tiver bem claro que isso é um zelo, não vai se tornar rotina, tá? Porque se em algum dia não acontecer, tudo bem, tá? No máximo, vai ser algo até assim um comentário carinhoso do tipo, ai, meu dia não é tão bom igual quando tem o seu café, entende? Mas não vai cobrar, não vai ter cobrança, então não vai se tornar rotineiro, não vai se tornar monótono, entende? O quanto é sutil a questão do ser especial, o quanto é a questão assim do você fazer aquilo como um agrado pro seu parceiro. Fez sentido pra você, Andy? Ficou clara essa questão, gente? Gerou cobrança e reclamação é porque tá no lugar errado, tá cuidando ao invés de zelando, tá? Do tipo das coisas que eu falei ali, né, que as pessoas fazem. Mas por que você não abasteceu o meu carro? Opa, pera, eu sou adulta, eu tenho que abastecer, não é obrigação do meu marido. Ele fez, por quê então? Porque era um agrado, entende? Por que você não marcou o médico pra mim? Opa, gerou cobrança, você já olha diferente, tá? Já se posiciona. Uma relação para dar certo não pode ter brigas. Você tem que conversar. Depende do que é o brigar para você, tá? Gritaria, violência verbal. Não, isso a gente tem que com certeza evitar. Mas discutir a relação é essencial. Precisa ter esse espaço de discutir a relação. Gente, nós somos seres humanos. É lógico que em algum momento
a gente vai tá com raiva. Lógico que em algum momento a gente vai alterar o tom da voz, por quê? Porque aquilo ali mexeu de alguma forma, ou enfim, eu já estava pelas tampas e daí caiu um pingo ali. Só que aí entra a questão dos dois estarem sintonizados, porque se eu tô passando do meu limite e o outro percebe, ele consegue não entrar na mesma vibração que eu, da raiva. Consegue se manter mais estável até que eu me acalme e eu fale, ok, agora a gente pode conversar. Nós não somos robôs, gente, não tem como, tá? Às vezes tem uma coisa que tá te irritando muito, que quando vê você já tá, meu Deus, caramba, pera, tá? Se vocês estão sintonizados, e aí a importância, né, gente, da terapia, do autoconhecimento, da gente se perceber que, poxa, nossa, tô gritando, tô passando meu limite, e outra pessoa falar pra você, viu, você tá gritando. E você conseguir, tiver essa sintonia entre o casal, vai se acalmar os ânimos e vai conversar, tá? Tem uma técnica que eu uso muito com os casais, que é o do semáforo, que é o vermelho, o amarelo e o verde, que é assim, uma pessoa tá passando do limite na questão da discussão, casais que discutem muito, né, que discordam muito, ainda não encontraram uma forma positiva de lidar com as discordâncias, porque a gente não vai concordar em tudo, gente, não tem como concordar em tudo. E o casal que ainda não conseguiu e acaba deslizando muito para briga, a gente usa essa técnica do semáforo. Então, o outro parceiro vai ter que falar, olha, sinal vermelho. Sinal vermelho significa não é hora de conversar. Vai cada um para um canto, cada um se tranca no banheiro, vamos respirar, toma banho, toma uma água, escuta uma música, faz uma meditação, sei lá, faz qualquer coisa até que se acalme e possa conversar, tá? Então, isso é o quê? Isso é autopercepção. Gente, se a gente não tiver autopercepção, a gente não consegue ter um relacionamento saudável. Se a gente não tiver consciência do que nós somos, do que nós estamos fazendo, de quais são as nossas atitudes, a gente não consegue ter um relacionamento saudável, porque precisa das duas partes bem, né? Então, isso tem que ser trabalhado. Então, precisa ter, sim, Ambrósio, muita conversa, muito diálogo. E se a gente aprende a conversar em pequenas doses, a não deixar as coisas passar, a não jogar para baixo do tapete, a não fingir que não é nada, que não incomodou, as brigas diminuem automaticamente. Por que acontece a briga, gente? Normalmente, tá? Tirando casais que estão bem disfuncionais e que a comunicação já tá lascada, que qualquer coisa gera uma briga, normalmente a briga, ela é o fim, tá? Ela é o tsunami, né? É o fim da linha. Por quê? Porque eu já deixei de falar várias coisas que me incomodaram, então eu fiquei guardando. Eu guardei mágoa. Eu fui ali, colocando pra baixo do tapete, tá bom, passou, mas não foi resolvido. Aí, chega uma hora que esse tanque emocional tá cheio, vem uma coisa, um desentendimento, um desagrado e pronto, eu descarrego tudo aquilo. E aí vem a briga, né? E aí na briga, a gente puxa coisa lá de 20 anos atrás. Por isso que aí se torna algo bem maior. Então, quando o casal aprende a conversar sobre tudo aquilo que incomodou, tudo aquilo que desagradou, dificilmente vai chegar nesse ponto de ter uma super briga, tá? De desentender, enfim, até perder o respeito um com o outro, tá? Então, a estratégia é: me incomodou, eu vou falar. Eu vou falar de uma forma calma, eu vou falar de uma forma tranquila, do meu sentimento. Já falei isso pra vocês em outras lives, tem acho que um vídeo também sobre isso. Fale sempre do seu sentimento, tá? Não fale acusando, não fale começando a frase com você.
Comece a frase com eu. Eu me senti incomodada com esse comportamento. O que a gente pode fazer sobre isso? Abre espaço para conversa e vamos modificar, tá? Depois que começamos a terapia, mudei muito. Verdade, Rosalie. Muito mesmo. Você e o Neco estão de parabéns. Você tá ajudando muito. Que bom, Eliane. Fico feliz. Minha namorada, quando coloca alguma roupa que eu acho que não está bem, eu falo com jeitinho. Coloca aquela, vai ficar melhor e funciona. Ok, se isso pra ela tá tudo bem, legal. Acho que talvez seja importante também você perguntar se ela tá se sentindo bem, né? Naquela roupa. Porque tem que cuidar pra não ficar só com a roupa que você acha que é legal, né? Ela precisa se sentir bem. Estou no lugar certo, Andy. Que bom! Ambas as partes têm que ceder um pouco? Com certeza, tá? Negociações, tem um vídeo sobre isso também. A gente precisa negociar, a gente precisa flexibilizar. Mas isso não pode ferir a nossa alma, os nossos princípios e o nosso valor, tá? Então, é o tempo inteiro negociação. Ok, hoje vamos fazer do seu jeito, hoje vamos comer no restaurante que você gosta, amanhã no meu, hoje vamos fazer assim, beleza? Tá? E é como eu falei naquele vídeo. Ok, hoje vamos fazer assim, né, do jeito que você tá propondo, porque isso não fere os meus valores. Gente, isso é muito importante, a gente tem que sempre se preservar, tá? A nossa essência, a nossa estrutura. A gente precisa ter esse cuidado, tá? Então eu não posso ceder o tempo inteiro e eu não posso fazer só o que o outro quer, porque isso desconstrói a minha identidade. Isso é muito ruim, tá? Eu vou acabar me tornando uma dependente emocional, tá? Então, ok, vamos ceder. Todo mundo tem um limite de ceder, tá? Todo mundo tem um limite de fazer pelo outro, de agradar o outro, entende? Precisa. E por isso que exige autoconhecimento, porque eu tenho que saber quais são os meus limites, tá? Por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo disso. Vou pegar um exemplo meu. Quando eu comecei a... Quando eu lancei ano passado o workshop para casais, que inclusive, gente, vai sair online, se Deus quiser, até o final desse ano, o workshop para casais. Quando eu fui fazer, o pessoal da equipe de marketing falou assim, olha, seria muito legal que seu marido fizesse algum vídeo, né? Participasse de algum vídeo falando aí como que foi a experiência de vocês, né? E ok, fui falar com meu marido. Falei que isso ia ser muito importante pra mim, né? Pra esse trabalho, pra esse projeto e que, enfim, como que ele se sentiria. Ele falou que ele não se sentiria muito agradável, porque ele teria vergonha de falar na câmera e tal. Aí ele pensou. Aí depois ele veio me falar que, ok, já que então isso seria muito importante pra mim, ele toparia fazer, mas que teria que ser um vídeo mais curto, tá? Nisso, gente, o que ele fez? Ele percebeu o quanto isso seria importante pra mim, então ele fez pra me agradar. Ele cedeu, tá? Ele flexibilizou algo dele, mas porque, gente, isso não feriu nenhum valor dele, tá? Isso não feriu a alma dele. Agora, você imagina se eu pedisse, se o meu marido tivesse fobia social e eu fosse pedir isso pra ele, gente. Só de eu pedir isso, só de eu propor, eu já estaria ferindo ele. Porque seria demais, entendem? O quanto eu estaria invadindo a estrutura emocional dele.
Deu pra entender nesse exemplo que eu dei? O quanto a gente tem que saber os nossos limites para fazer pelo outro e o quanto sim é importante a gente fazer pelo outro, mas que tudo tem um limite. E eu, como parceiro, eu tenho que entender o limite da outra pessoa, porque às vezes as pessoas falam, ai, mas a minha mulher não faz isso, ai, mas o meu marido não faz isso. Mas espera, vamos ver o que é que você está esperando dele. Vamos analisar isso, vamos ver o quanto você está solicitando dele e o quanto ele tem estrutura emocional para fazer isso, tá? Porque, gente, aquilo que para mim é fácil, não é fácil para o outro. Não é porque para mim é fácil estar aqui que para outra pessoa vai ser fácil. Então a gente tem que ter essa percepção, essa empatia e colocar, tá? Esse limite. A gente colocar o limite nos nossos valores e a gente entender o limite do outro, tá? Sem que aquilo seja algo sobre você. Cláudio, você tá aí? Estamos sendo atacados, Cláudio? Não estamos aqui para atacar ninguém. Ai, tudo é sobre o homem e a mulher, tá? Ambrósio, gostei muito de ouvir. Que bom que você está aprendendo. Fico muito feliz, gente. Esse é o meu objetivo aqui, né? Que alguma coisa toque aí o coração de vocês e modifique a vida para que seja cada vez mais leve. Estamos aqui para termos vidas leves, felizes, gratificantes. É isso que a gente precisa. Já falei bastante, né? Mas temos mais uns minutos, eu tenho uma pergunta aqui também. Quer dizer, mais duas. Como demonstrar ao outro que quero algo mais sério sem parecer cobrança? Simples. Gente, papo reto. Vamos parar de enrolar e de dar indireta e achar que a pessoa tem que adivinhar. Ai, sabe que eu gostaria tanto de ter um relacionamento sério. Não é assim, tá? Então, nós já estamos nos encontrando, né? Há tanto tempo. O que você pensa, né? O que você tá esperando pra tua vida? Qual que é o teu objetivo com relacionamentos? Porque eu tô num momento que eu me percebi querendo um relacionamento sério, tá? Eu quero uma coisa mais sólida, eu quero alguma coisa mais comprometida, entendeu? É assim. Você vai falar sobre você. Isso não é cobrança. Se a outra pessoa entender isso como cobrança, suma dali, vaza, tá? Já não é pra você estar ali. Então, assim, se você tá num lugar que você não pode falar como você se sente, esse lugar não é pra você. Se a outra pessoa entender isso como cobrança, problema dela. Você falou sobre aquilo que é seu. Então, seja verdadeira com você, em primeiro lugar. Você tem que ter isso bem claro, tá? O que eu quero? É um relacionamento sério? Eu tô disposta, tá? A fazer a minha parte, a ser 50% responsável por esse relacionamento que eu quero. Porque às vezes as pessoas, elas querem que o outro seja responsável e elas não querem. Então, assim, olha pra tua parte. É isso que você quer? Tá afim de estar comprometida? Então fala pra pessoa. Olha, foi muito legal até aqui, eu adorei te conhecer, eu adorei estar com você, mas eu quero estar num relacionamento sério, tá? Eu quero um outro tipo de relacionamento, enfim. Fala. Se a pessoa falar, não, eu também tô pensando nisso, então ok, então a gente pode continuar conversando. Não tá pra mim. Beleza, show de bola, se valoriza, se ama e sai. Porque se você ficar ali, é isso que você vai continuar atraindo pra você, tá? E eu vou engatar isso numa pergunta sobre relacionamentos. Como sair de relacionamentos rasos e ir para relacionamentos profundos? Gente, tomara que a minha garganta aguente, porque tem coisa pra gente falar sobre isso, hein? Relacionamentos rasos. A gente
vive na era dos relacionamentos rasos, dos relacionamentos líquidos, dos amores líquidos, que nada é feito para durar, que nada se solidifica, que eu só quero a satisfação. Então, se não tem satisfação, não tem relação, ou seja, não tem compromisso, não tem comprometimento, não tem lidar com o bom e o ruim da outra pessoa. Eu só quero prazer. Isso é relacionamento raso, tá? Eu fico ali naquela superficialidade, naquela fragilidade. Por quê? Porque se eu aprofundar, eu vou ter que lidar com as minhas sombras e eu vou ter que lidar com as sombras do outro. Eu vou ter que entender isso, né? Eu vou ter que olhar para esse outro, ter empatia. E eu não quero ter, eu vou ter que ter responsabilidade afetiva, né, sobre o outro. E no relacionamento raso, eu não preciso disso. Porque eu tô ali, tá beleza, tem prazer, tem satisfação, tá ok. Não tem, tchau, vou pra próxima. Não consigo. E por que eu não consigo? Normalmente, a pessoa que tá se mantendo num relacionamento raso é porque ela tem alguma coisa, alguma ferida aberta, alguma ferida mal cicatrizada. Ela tá com medo de se entregar. Ela tá com medo de se perder. Ela tá com medo de perder o relacionamento, talvez o trauma, né, de ter perdido. Ela tá com medo da solidão. Então ela se mantém no raso para não correr o risco de ter que lidar com todos esses sentimentos, tá? Como uma forma até de autopreservação, tá? Normalmente aí a dinâmica por trás de alguém que só consegue um relacionamento raso, não consegue aprofundar o vínculo, é uma dinâmica de autopreservação, né? Eu preciso fazer uma economia de mim mesmo, porque eu tô tão pela metade, eu tô tão quebrado, fragmentado dentro de mim, que eu preciso economizar esse pouco que eu ainda tenho de mim mesmo. Então eu não tenho energia, eu não tenho força o suficiente para lidar com uma relação de profundidade. Porque, gente, nós precisamos disso. Pra gente estar numa relação de profundidade, nós precisamos estar inteiros. Nós precisamos estar bem dentro de nós. Aquilo que a gente já conversou numa outra live. Relacionamento saudável não são duas metades da laranja, são duas laranjas inteiras. Metade com metade não dá um inteiro, continua sendo duas metades. Cada um na sua carência, no seu vazio, não tem como transbordar afeto, porque eu não estou inteira, então eu não transbordo aquilo que eu não estou inteira. Então o relacionamento raso vem nessa dinâmica, tá? E aí você tem que pensar que se você tá num relacionamento raso, é porque tem algo seu aí. É porque tem vazios seus. Você atraiu isso. Você atraiu a energia da falta. Por quê? Tá faltando no outro? Não, tá faltando em você. Tá? Então, olha para isso. Se você quer sair do raso, primeiro você precisa se inteirar de você. Você precisa ser a sua inteireza. Porque aí automaticamente você vai começar a atrair pessoas inteiras que são que tem uma condição emocional maior de aprofundar vínculos e de lidar com essa profundidade, tá? Por quê? Gente, semente sem profundidade não dá fruto, não lida com as intempéries,
não dá conta, não vinga, tá? E um relacionamento com profundidade, com raízes, ele dá conta das tempestades que vão vindo pela frente. Então, a gente precisa estar inteiro, tá? Então, minha querida, você que perguntou isso, ok, maravilha, que bom que você quer ir para uma relação profunda. Mas vai se aprofundar mais em você, vai se inteirar e aí automaticamente você vai começar a vibrar nessa frequência e vai chegar até você pessoas assim, tá? Porque enquanto você tá ali, enquanto você tá na metade, você tá habituada às migalhas afetivas, tá? Porque você tá com tão pouco dentro de você que qualquer coisa do outro é melhor, né? Melhor do que nada. E aí você fica nisso. Então, o que você precisa é se preencher. E aí, automaticamente, relacionamentos profundos vão chegar até você. Pessoas, né? Com desejo de relacionamentos profundos vão chegar até você. Às vezes as pessoas ficam colocando sempre a percepção no outro, né? Ai, porque o outro não quer aprofundar, ai, porque o outro não consegue ter um vínculo, não consegue ter comprometimento. Mas você tem que sempre se perguntar, mas eu estou ali com esse outro, então o que é que eu estou fazendo ali? O que tem ali para eu enxergar? O que tem ali para eu me curar? Sempre faça essa pergunta, a gente traz a questão para você, não fica preso no outro, tá? O outro tá ali porque o caminho dele tá ali. Agora, por que você tá ali? Né? O que você tá fazendo de novo nessa relação? Igual que eu postei ontem, né? As pessoas que ficam perguntando, ficam se questionando por que é que um palhaço age como um palhaço. Você tem que se perguntar por que você continua indo naquele circo. Você não entendem que as pessoas ficam questionando por que aquela pessoa age desse jeito, por que faz isso, por que de novo? Tá, mas e você? Por que você tá ali de novo? Por que você tá passando por isso de novo? Por que você tá nesse lugar? Pra quê? O que você precisa ver ali ainda que você não viu? O que você precisa aprender ali ainda que você não viu? Sempre lembra, gente, que nós vamos atrair pessoas e situações até que a gente aprenda, até que a gente se cure com aquilo. Então, se tá chegando muito do mesmo pra você, é porque ainda tem coisas ali que você precisa curar em você, que você precisa aprender e que você não aprendeu. E vai atrair cada vez mais. Então, olha pra isso, ao invés de você ficar reclamando, dizendo que Deus não gosta de você, que você é azarado, que só tem pessoas ruins, enfim. Não! Olha pra você, o que tem em você ainda de ruim, né? Do dedo podre, o que tá em você que precisa ainda ser curado? Pra você mudar isso aí, você mudar o círculo de pessoas que vão chegando até você. Depois do término, qual o tempo apropriado para entrar em outro relacionamento? Eliane, não tem um tempo certo, tem o seu tempo, tem o tempo de cada um. O que você precisa pensar? Você tem que minimamente ter vivido o luto desse relacionamento, ter encerrado esse ciclo dentro de você, ter dissipado e se libertado de todas as mágoas que possam ter ficado, estar com o sentimento de gratidão sobre a relação que você teve, que, por pior que tenha sido, para alguma coisa ela serviu na sua vida e você tem que encontrar o para que essa relação serviu na sua vida, então o aprendizado. E você tem que já estar... então, primeira parte, né? Todo o relacionamento, esse ciclo fechado com libertação de todas as mágoas e gratidão pela passagem dessa relação na sua vida e na sua história. E você tem que estar fortalecida, tá? Você tem que estar com a sua identidade reconstruída. Minha bateria aqui tá querendo acabar.
Você tem que estar bem com você mesma, ter o amor próprio fortalecido, tá? Fazendo as coisas que você gosta. É isso que você tem que estar bem claro, porque aí você vai entrar inteira na relação. Se você não tiver com isso bem estabelecido, você vai entrar pelas metades e aí a relação vai estar fadada ao fracasso novamente. Quando eu falo fracasso, não significa que a relação vai terminar, mas que ela vai ser uma relação disfuncional, tá? Então, não tem um tempo. Preste atenção nisso, tá? As pessoas acham que quando eu saio de um relacionamento eu tenho que esquecer. Não tem que esquecer, tá? Você não tem que esquecer da relação que você viveu. Ela fez parte da sua vida e ela sempre vai fazer parte da sua história. Você só não tem que ficar fixada nela. Então, para isso, a gente tem que fazer o movimento de libertar tudo que tenha sido de ruim, né, de mágoa. E eu sempre falo para os pacientes, escreva sobre isso, faz uma carta de despedida aí para essa pessoa, escreva todas as mágoas, tudo aquilo que não foi legal, se perdoe, peça perdão, né? Eu me perdoo, eu te perdoo, eu me liberto, eu te liberto. Essas frases são, assim, impactantes, elas têm um poder de comando no nosso inconsciente. Então coloca isso e coloca também tudo que você é grato por aquela relação, tudo que você viveu, tudo que você pôde aprender. Aí às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu sofri tanto naquele relacionamento, não tenho que agradecer. Tem, você aprendeu o que você não vai querer no próximo relacionamento. Então isso é ter gratidão pela relação que passou, tá? E aí você faz esse movimento e encerra esse ciclo, e você coloca no final ali, eu me perdoo, eu te perdoo, eu me liberto, eu te liberto, você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho, e tudo fica bem. E aí você encerra esse ciclo. Queima, joga na água corrente, né? Porque aí é o simbolismo do ritual, é aquilo que a gente joga para a água não traz de volta, porque a água que passa por ali nunca é a mesma água, tá? Então é um ritual simbólico aí que tem um grande efeito no nosso inconsciente. Nosso inconsciente trabalha bastante com rituais. Tá? Então não é esquecer. Sempre vai fazer parte da sua história. Ok? Já estamos com o tempo encerrando. Mais perguntas, gente? O Instagram tem sido generoso nas últimas lives, tá passando dos 59 lá, que sempre cortava, né? Então, acho que temos mais uns minutinhos se vocês quiserem. Mais alguma pergunta? Respondi aí, o pessoal que mandou. Como que foi pra vocês? Fez sentido essa live? Que bom, Eliane. Que bom que você gosta, que bom que você se permite estar aqui, absorver tudo isso, essas informações. Nenhuma perguntinha, gente? É muito bom estar aqui com vocês, viu? Andy, saudade de você. Que bom que você tá aqui, fico bem feliz. Que bom que você está bem. Ambrósio, que bom, muito obrigada. Que bom que você gostou e que você se sentiu bem aqui nesse espaço. Toda terça-feira tem live às 8 horas. E sempre é o tema que vocês escolhem, né? As perguntas. Sempre na segunda-feira eu abro a caixinha de perguntas no Instagram, aí vocês podem mandar as perguntas. Eu sou de Toledo, no Paraná. E você, Ambrósio, é da onde? Gente, quem aí é de fora? Vitória, querida. Joinville. Obrigada. Quem mais aqui é de fora? Me falem. Eu vi que tinha... Cadê? Curitiba.
Maringá, que legal! Gente, eu tenho ficado. Olha aí, Sete Lagoas, Minas Gerais. Caroline, bem-vinda! Gente, eu tenho ficado muito feliz com as pessoas que estão se conectando, né? Porque tudo é uma questão de conexão de energia. Nova Jersey, Estados Unidos. Que legal, Eduarda! Olha, gente, eu acho que vai ser essa quinta-feira. Uma jornalista do Texas me convidou para fazer uma live com ela sobre relacionamentos. Eu vou postar aqui. Eu não sei se é nessa quinta ou é na próxima, mas eu vou postar. E aí vocês vão lá no Insta dela pra conferir também, que acho que vai ser bem legal. Guaramirim, Santa Catarina, São Paulo. Eliane, que legal! Eduarda, que bom que você gostou. Olha, tô encantada. O quanto conexão interna gera conexão externa, gente. Façam esse trabalho, se conheçam, vão atrás, né, de terapias. A gente tem tanta terapia alternativa aparecendo que leva para a expansão da consciência, que leva para esse movimento de se olhar. Tudo isso gera uma conexão e eu fico tão encantada. Ambrósio, você tem um consultório de odontologia. Que legal! Olha, eu adorei a participação de vocês. Tão bom saber que tem gente de tão longe aqui conectada comigo. Muito feliz mesmo. Cadê? A Bruna estava aqui também, que é lá dos Estados Unidos. Que legal. Adorei, gente. Acho que eu respondi tudo. Nenhuma perguntinha? A dimensão que essa quarentena nos proporcionou. Verdade, Eduarda. Nossa, conecta. Ah, Bruna aí. Bruna, da onde que você. Qual é a cidade que você mora aí mesmo, nos Estados Unidos, que eu esqueci? Dimensão de que a conexão não tem limites, né, gente? Conexão não tem limites. Coloquem isso, tá? Isso faz com que a gente comece a trabalhar ainda mais essas crenças limitantes. Olha aí, na Flórida, Fort Myers, que legal. O quanto o nosso potencial criativo, o quanto nós temos, o quanto isso é imenso e a gente estava sempre preso, né, no nosso mundinho, no nosso quadradinho. Não! Vamos expandir, gente. Vamos expandir para quem tá com medo aí, né, de lançar a sua empresa na internet. Vai, gente. Vai, porque você cria conexões, mas você tem que estar conectado com você, né? E isso, assim, não tem outro caminho. A gente precisa dessa conexão realmente. Que bom. Olha, o Instagram tá... Se deixar, a gente vai falando, né, gente? Já passamos de 1 hora aí. Que bom, Ambrósio. Ficarei feliz com a sua presença novamente na terça-feira. Ótima noite. Flávia, que bom que você tá aqui. Nova terapeuta de Theta Healing. Olha aí, gente, as terapias alternativas aí para nos ajudar nessa expansão da consciência. Isso é incrível. Bom, mais nenhuma perguntinha, então vamos encerrando, né? Se deixar, eu vou falando. Quem diria, né, gente? Porque, olha, demorou pra eu criar coragem de fazer live e tive que me trabalhar muito pra isso e agora tô aí. E se deixar, fazemos 2 horas de live e vamos falando, né? Então, obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. Eu amo estar aqui com vocês. Vocês são super importantes para mim, na minha vida, na minha carreira, nesse meu objetivo aí de espalhar a psicologia, o autoconhecimento, o amor próprio para o mundo. E olha,
Não é que eu tô conseguindo realmente ir pro mundo? Adorei esse pessoal de fora aqui do Brasil, adorei mesmo. Obrigada, gente. E um último recadinho para quem tá com medo aí, né, e que precisa expandir. Gente, começa. É trabalho de formiguinha, a gente começa, mas a gente vai criando uma conexão, a gente vai tocando as pessoas e não importa quantas pessoas sejam, importa que a gente toque as pessoas naquilo que a gente faz. E não importa o que seja isso que a gente faz, tá? Mas quando a gente faz de coração, a gente alcança isso. Obrigada, beijo. Flávia, obrigada pelo carinho. Márcia, Michele, Nadi, que tá sempre aí também. Que bom, Flávia, eu fico bem feliz mesmo. Então, toda live eu conto também com a ajuda de vocês para mandar aviãozinho e convidar mais e mais pessoas pra gente ir espalhando essas informações, né? E compartilhar aí a live também, tá bom? Obrigada, um super beijo para vocês, até terça que vem.